Acabou de sair o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e eu vou fazer uma análise completa daquilo que realmente importa para os cargos de analista nível superior. Lembrando que temos dois editais, edital de técnico e edital de analista. E eu vou falar sobre o analista sem especialidade, que qualquer pessoa com formação em direito, economia ou administração pode fazer. É o cargo mais volumoso, talvez, de nível superior do TJ Rio de Janeiro. E o especialista execução de mandatos para formados em direito. Por que eu vou analisar os dois conjuntamente? Porque a parte de direito na prática é igualzinha. E eu vou contar para você, inclusive, qual a melhor opção para você, dependendo aí da sua realidade. Então venha comigo nesse vídeo completo que eu vou fazer o plano mastigado e você já está vendo na tela o nosso plano mastigado. A banca FGV, aqui tem o link do edital, é muito fácil de encontrar e você pode fazer sua inscrição a partir do dia 29/10 até 27/11. As provas serão no dia 1 de fevereiro de 2026, ou seja, temos mais ou menos 100 dias até essa prova a partir da publicação desse vídeo. Lembrando que você pode fazer para analista e também para técnico, mas eu só recomendo que você faça para analista e técnico se você escolher um caminho que eu já vou te mostrar aqui, fechado? Eu vou te explicar em detalhes. Remuneração inicial do analista, R$ 10.983,84. Remuneração no topo da carreira, R$ 21.231,81. Lembrando que para analista e execução de mandados nós temos uma verba a mais, de pouco mais de R$ 3.000, R$ 3.200. Então você pode somar mais R$ 3.200 nesse valor para o analista e execução de mandados, que é aquele adicional de locomoção, uma gratificação de locomoção que normalmente tem natureza indenizatória nesses casos. Lembrando que o presidente do TJ falou que nós teremos mais de 1.200 nomeações. Isso daqui no começo de 2026. Lembrando que o concurso tem validade de 4 anos. A tendência é que eles nomeiem milhares de pessoas. É claro que a tendência de maior nomeação é no cargo de técnico, é sempre o cargo mais volumoso, o cargo de nível médio. Só que esses dois analistas prometem chamar bastante, inclusive em algumas regiões mais do que as outras, e eu vou mostrar isso daqui em detalhes. Lembrando que também para esse concurso só temos português e direito e discursiva, uma discursiva de 20 linhas e de acordo com o que está no edital, será uma discursiva com base nos conhecimentos específicos. Então você tem que praticar com as nossas questões discursivas mastigadas que estão disponíveis para vocês. Você que está vendo esse curso está no VIP da Aprovação Ágil, certo? É uma exclusividade da Aprovação Ágil esse curso completo para analistas em especialidade e também para o analista e execução de mandados e ainda teremos para o comissário da infância e juventude. E você que faz parte do VIP tem acesso a todas as ferramentas que nós temos. Você tem acesso ao nosso curso de redação que vai te ajudar muito nos fundamentos para você dominar a escrita pensando nesse tipo de concurso e nós temos as discursivas mastigadas que vão pegar você pela mão e te tornar uma pessoa que é competitiva nessa prova, que quando tem nesse tipo de concurso, gente, é a etapa mais importante. Eu recomendo demais que vocês pratiquem com as nossas discursivas passo a passo que estão disponíveis para você aqui como um bônus no curso também, claro, para a galera do VIP do Aprovação Ágil. Lembrando que se você estiver vendo esse conteúdo em algum outro lugar, talvez no YouTube, eu vou deixar esse vídeo disponível por pouco tempo e um link também para você entender como entrar na nossa família VIP do Aprovação Ágil. Aí você tem acesso a todos os cursos, vários cursos exclusivos e também tudo que você precisa, claro, para o TJ Rio de Janeiro e ainda mentorias comigo. Inclusive, na publicação desse vídeo, acho que no dia seguinte eu vou fazer uma mentoria com a galera do VIP. Claro, eu vou falar muito sobre o TJ Rio de Janeiro. Lembrando aqui com essa imagem que você está vendo que tivemos vários aprovados no último concurso do TJ Rio de Janeiro na nossa estrutura, pessoas que começaram numa reta final. Então, comece o quanto antes. E agora eu quero fazer um comparativo rápido entre os cargos do TJ Rio de Janeiro, inclusive como cargo de técnico. Por quê? Comparando o conteúdo programático de técnico nível médio com o conteúdo do analista sem especialidade, eu tive que interromper esse vídeo porque eu preciso fazer um comunicado importantíssimo para você. A partir de agora, você não pode comprar nenhum curso para concurso da concorrência, claro, e também até do Aprovação Ágil, porque no dia 6 de novembro nós teremos a nossa Black Friday e ela vai ser histórica. Você vai ter acesso a uma condição única para garantir o acesso a todos os nossos cursos para concursos e bônus incríveis que vão garantir a sua aprovação, inclusive com a minha ajuda pessoal. Então eu recomendo demais que você espere até o dia 6 de novembro e veja os links aqui da descrição, porque você vai ficar por dentro dessas novidades e também, claro, acompanhe aqui o Bitolê nos próximos vídeos. Você percebe claramente que todo o conteúdo de técnico
está compreendido no edital que você vai seguir o conteúdo programático do analista. O que significa isso? Você que estudou para analista, na prática viu tudo que pode cair na sua prova de técnico. Então faz sentido você que está estudando para analista sem especialidade fazer a prova de técnico também. Faz muito sentido na minha opinião. Eu faria isso inclusive. Se você vai fazer a prova de analista sem especialidade, você está pronto para a prova de técnico. Só que eu recomendo que você faça isso principalmente se você já estiver em um nível um pouco mais competitivo. Se você já tiver um contexto legal de estudo ali das matérias de direito, que são as mais pesadas, se você já vier talvez aqui de algum outro concurso, se você já tem um histórico recente de estudo, talvez até para a OAB, isso daqui pode te ajudar sim. Agora, se você for um total iniciante, vai começar aqui com o TJ Rio de Janeiro, talvez faça bastante sentido, na verdade, você começar com um concurso de técnico. Mesmo que você seja formado em direito, talvez, porque o conteúdo é bem menor, não temos discursiva, então é muito mais fácil você dominar o conteúdo de técnico e é o cargo mais volumoso. Então é claro que ele fica um pouco mais fácil de passar. Deu para você entender isso? E se você é formado em administração, direito e economia, você pode fazer, claro, o analista sem especialidade. Essas são as especialidades do analista sem especialidade. Não faz muito sentido esse nome, tendo essa restrição, na verdade, para essas formações, só que é o que nós temos aqui no TJ Rio de Janeiro. E temos o execução de mandados, que é exclusivamente para formados em direito. Muitas pessoas têm dúvidas. Pô, Gustavo, para qual que eu estudo? Qual que é o melhor? Sinceramente, se fosse fazer esse concurso pensando só no nível superior e tendo a formação em direito, eu iria para a execução de mandatos, porque como aqui nesse analista nós temos administração e economia, acaba abrindo um pouco o leque para outras pessoas fazerem. Então talvez a concorrência acabe sendo um pouco pior aqui, né, no sentido de ficar um pouco mais difícil a prova. Só que aí, é claro, você tem que analisar também as suas características. Por exemplo, a execução de mandados, gente, é o oficial de justiça. Ele vai trabalhar na rua, você vai citar, notificar as pessoas, você vai intimar, né, no caso aqui do TJ Rio de Janeiro. Então, você vai estar na rua, sabe? E eu sei que muitos não querem isso. Lembrando que o execução de mandados, ele era muito procurado até um tempo atrás, quando o home office não era algo tão difundido, porque você tinha uma liberdade maior de horários e tudo mais. Só que hoje, né, nos tribunais, o home office domina, gente. Então, quando você é um analista sem especialidade, aqui no caso do TJ Rio de Janeiro, mas você trabalha com juízes, é um setor que permite o home office, né, um gabinete de desembargador e tudo mais, você tem muito mais qualidade de vida, na minha visão, por causa do home office. No cargo de execução de mandados, nem sempre você vai ter esse controle total da sua jornada, faz parte do processo. Mas o conteúdo de estudo é praticamente idêntico. Na parte mais pesada, é idêntico. Porque a parte geral é igual, né? Português e aquelas matérias simples ali que nós temos que são comuns para todos os cargos. E na parte de direito mesmo, igualzinho, gente. Direito administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal e processo penal, conteúdos idênticos. O que muda é a parte de legislação. Na prática, o analista sem especialidade foca mais na parte geral e na rotina interna do TJ Rio de Janeiro, né? Dos setores e tudo mais. E o analista execução de mandados foca mais na atividade externa e naquilo que importa, né? A atividade externa e a carreira do oficial, mas os conteúdos são bem parecidos. E eu acho que, na verdade, essa decisão aí para você que é formado em direito e está na dúvida se você vai seguir com estudo de analista sem especialidade ou execução de mandados, eu acho que está muito nessa tabela. Por exemplo, se você for fazer aqui para a primeira região, nós temos 585 vagas para o analista sem especialidade, 520 vagas para o especialidade execução de mandados. Então aqui não tem uma diferença tão grande, né? Você pode pensar, pô, não, quero concorrer para aquele que mais vai ter vagas. Analista judiciário sem especialidade. Mas em alguns outros casos, nós temos aqui, por exemplo, na 7ª região, 78 vagas para execução de mandados, né, o número de correções, na verdade, que eles vão fazer da prova, e também 52 para analista judiciário sem especialidade. Então aqui nós temos menos analistas sem especialidade. Então tem um potencial de nomeação maior nessa 7ª região para o analista judiciário. Deu para você entender? Então, dependendo da sua região, você pode tomar essa decisão com base no número potencial de aprovados. Lembrando, gente, que eles não tiram essa tabela aqui de algum lugar obscuro. Não. Eles fazem, claro, uma prévia do que teremos de nomeação no concurso. Então faz sentido você analisar bem essa tabela aqui para tomar a sua decisão. Lembrando que em termos objetivos, se você pensar só na prova, eu acho que talvez até o execução de mandados acabe sendo um pouquinho mais fácil aqui em termos de concorrência. E agora eu quero mostrar para você o mapeamento que eu fiz do edital, lembrando que algumas informações nós não temos claramente no edital. Por exemplo, não sabemos quantas questões nós teremos de cada uma dessas matérias, a não ser português. Português eles
dão o total de questões, teremos 20 questões. Português isoladamente é a matéria mais importante. Só que todo o resto é legislação ou direito. Então 71% do total da prova é focado em direito/legislação. A grande cobrança nesse tipo de prova, não tenha dúvidas, é o conteúdo da lei seca. Você vai priorizar o estudo da lei seca, o texto puro da lei. Não viaje na maionese de achar que essas provas são muito pesadas em doutrina, jurisprudência. Doutrina, podemos até considerar alguns pontos aqui, principalmente ali dentro de direito administrativo, às vezes naquela parte introdutória ali do direito penal, eles acabam pegando um pouco mais pesado realmente na doutrina. Porém, em algumas matérias temos uma característica um pouco mais jurisprudencial, talvez até como direito constitucional, em que eles acabam cobrando algum conteúdo ali de decisões recentes do STF, súmulas, é claro, súmula sim, né, claro, é uma parte da jurisprudência, você tem que estudar em todas as matérias de direito, só que, de acordo com o histórico de todos os concursos de tribunais, inclusive para analista para formados em direito, lembrando que nesse cargo aqui, principalmente o analista sem especialidade, não temos a exigência só de direito, então isso daqui eu acho que faz com que eles abaixem um pouco a régua na cobrança. 85% das questões são focadas em legislação. A FGV sempre coloca alguns enunciados complicados, alternativas longas, e aí o concurseiro perdido vê aquele texto grande e acha que é uma cobrança doutrinária quase que de forma automática. Não é, gente. Se você entender o conteúdo normalmente da legislação e tiver aquela interpretação lógica, sistemática da lei, você consegue dominar esse conteúdo. Por isso que é muito importante que todos que estão me vendo aqui façam o desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias. Nos dias 2 e 3, eu te ensino a estudar português, você vai virar uma máquina de ganhar pontos na matéria de português, que é a matéria mais pesada. E nos dias 4, 5 e 6, eu te transformo em uma pessoa que sabe estudar legislação e, na verdade, todas as competências das matérias de direito para esse tipo de concurso. É importantíssimo que você faça o desafio. Na prática, que direito administrativo e direito penal que podem ter uma característica um pouco mais doutrinária. A tendência é que nas outras matérias o conteúdo seja muito focado na legislação. Outra observação importantíssima, eu deixei até em vermelho aqui, é essa legislação que está na parte de conhecimentos específicos. Legislação é o ponto diferente entre o conteúdo do analista sem especialidade e o oficial execução de mandados. Então, esse é o único ponto diferente, tanto que o cronograma vai ser o mesmo. O que você muda, dependendo da escolha do seu cargo, é o conteúdo de estudo que você vai seguir nessa parte de legislação que está em vermelho, certo? E agora, eu quero que você siga o plano secreto da aprovação ágil e, importante, eu vou entrar em mais detalhes nessa parte do mapeamento, do cronograma, no próximo módulo aqui do curso da aprovação ágil, que eu vou mostrar o cronograma e o plano secreto, que na prática nós temos mais ou menos 100 dias, eu vou arredondar aqui para 90 dias para todo mundo ter uma folguinha no planejamento. Eu quero quebrar esse bloco em 2 pequenos ciclos de 45 dias e eu quero que você em 45 dias estude tudo que é relevante, claro, aqui para esse conteúdo de analista sem especialidade e execução de mandados, conteúdo para analista que é um pouco mais extenso, você vai priorizar o estudo pelas questões, principalmente pelas questões, porque sinceramente não faz sentido você em 100 dias, às vezes começando agora, se adaptando para esse concurso, querer esgotar o conteúdo várias vezes. Faz mais sentido você abraçar a lei de Pareto, porque sinceramente não vai dar para repetir várias vezes o conteúdo de estudo, talvez você não consiga fazer isso. Então agora a gente tem que se arriscar um pouco mais e seguir com um planejamento focado nas questões. Você estuda as melhores questões que estão nos filtros mastigados para você aqui do curso, nas questões mastigadas também, e você, caso tenha dúvidas sobre aquele tema e percebeu que é um tema recorrente nesse tipo de prova, que uma questão real mostrou isso para você, que você estude aquele tema dessa questão. Assim, você vai mapeando aqueles blocos que são mais relevantes para a FGV, para esse tipo de concurso de analista de TJ e de TRF. Também é importante você fazer essa adaptação pensando principalmente em concursos recentes de TJs e DTRFs, que são os perfis mais parecidos que você vai encontrar. E também, é claro, usando o elemento da banca, tivemos vários concursos da FGV recentes. Essas são as melhores questões. Com isso, a gente consegue mapear aquilo que é mais relevante e você gasta mais energia nisso que é mais relevante. No meio do caminho, depois de 45 dias, a gente faz um simulado e aqui nós vamos melhorar o seu planejamento, nós vamos melhorar a sua forma de estudo dentro de cada matéria, para em mais 45 dias você evoluir e com isso você terá chances reais de ser aprovado. Para português, que é a única matéria básica clássica,
você vai estudar apenas com questões e engenharia reversa, seguindo exatamente o passo a passo que eu entrego para você no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias, nos dias 2 e 3. Você tem que fazer o desafio a partir de agora. Ele é muito prático e vai mudar para sempre a forma como você estuda. E você vai focar apenas nas questões da FGV, questões recentes, de português, é claro, de nível superior. E fazendo isso, você vai se alinhar à banca. Você é formado em Direito ou em Administração e Economia, você já estudou português, agora é a hora de fugir um pouco da teoria e ir para a parte prática. Isso daqui você vai aprender a responder questões como desafio. Então você vai virar uma máquina de ganhar pontos nesse tipo de prova. E eu liberei para todo mundo aqui o nosso curso completo. Claro, vocês fazem parte do VIP, então vocês têm acesso ao nosso curso completo das matérias básicas. Lembrando que o que importa mesmo é essa parte de português e também as questões de português. Até temos o módulo de redação que você consegue aproveitar de forma bem legal, pensando nas mentorias, né, para você se adequar à etapa de redação, que vão te dar a base também da escrita que você vai aproveitar nas nossas questões discursivas mastigadas, que você que é do VIP também tem acesso. E essas duas figurinhas têm o conteúdo específico do analista, sem especialidade, e do analista execução de mandados. Quando você entra aqui, você tem o planejamento, você está me vendo, inclusive nesse módulo agora. Temos a mentoria automatizada, que é o próximo módulo que eu recomendo que você siga também. Temos o cronograma, temos tudo que você precisa, inclusive o workshop que eu recomendo que todo mundo veja e também as ferramentas específicas de estudos. Você tem os materiais enxutos, os deep dives também. Você tem muitas ferramentas, inclusive o simulado. Então aqui ficam as ferramentas específicas do seu cargo. Lembrando que na parte do direito, eu recomendo que você estude aqui sempre com as questões, principalmente, fazendo esse sistema que eu te disse aqui, ó, sempre alinhando o seu estudo com provas da FGV, de nível superior, de tribunais, principalmente TJs e TRFs, que você faça essas questões e estude o tema por trás das questões com o material enxuto. Inclusive, para você reforçar esse planejamento emergencial de estudos, eu recomendo que você, que está aqui no VIP, que tem acesso a tudo, entre lá no nosso curso completo da aprovação ágil em vídeo e temos no módulo 5 o plano emergencial de estudos. Eu pego uma prova e mostro para você como que eu fazia isso para ter resultados extraordinários em pouco tempo, para me adaptar de uma prova para outra. Recomendo demais que você faça isso. Na prática, você estuda com as melhores questões e aquele tema da questão você estuda no material enxuto. Por exemplo, você fez uma questão sobre processo civil e citação e você errou essa questão. O que você faz? Faça a engenharia reversa da questão e você vai dar um passinho a mais. Você vai estudar lá no material enxuto, aquele bloco do material enxuto em que nós falamos sobre a citação. Você vai mergulhar no Código de Processo Civil sobre a citação. Dependendo se é uma dor esse tema para você, você pode ver mais questões recentes da FGV sobre esse tema. E aí, com certeza, você dominou um tema que é relevante para sua prova, que está ali mapeado na nossa lei de Pareto. E outras observações importantes. Quando nós vamos aqui para as matérias de legislação especial e legislação, são as únicas duas matérias que nós não teremos questões à vontade. Em todas as outras matérias, teremos na prática aqui milhares de questões. Até é verdade que em alguns tópicos de legislação especial e legislação, nós conseguimos aproveitar questões de outros órgãos. Só que a grande maioria dos tópicos são de conteúdos que só o TJ Rio de Janeiro vai pedir. E nesses casos, não tem o que fazer, gente. Você tem que comer com farofa o material enxuto. Quem sangrar mais na parte do material enxuto, nessa parte de legislação especial e legislação, vai ter a melhor nota possível. Faz parte do processo, daqui é uma dor que todo mundo vai ter que passar. E, inclusive, pode ser uma estratégia legal você deixar essa parte de legislação e legislação especial lá para o fim do seu estudo. Você pode deixar isso daqui mais para uma reta final, porque quando você estuda mais com o material, você acaba trabalhando mais a sua memória recente. Então, pode ser uma estratégia muito legal para você deixar mais para a reta final, uma carga horária maior para essas duas matérias, para você fazer aquela decoreba. Sabe aquele sisteminha que você provavelmente já estudou aí na escola tradicional, na faculdade, para tentar ir bem em uma prova estudando uma semana antes. Você pode fazer isso, é claro que é um conteúdo extenso, só que sinceramente ela não é a sua maior preocupação. A maior preocupação que você tem é ir muito bem naquilo que nós temos mais controle, que é a matéria de português e as outras matérias de direito em que nós temos um número muito grande de questões e a gente consegue fazer um mapeamento da lei de Pareto e você consegue estudar esses pontos com mais facilidade. Importante, recomendo que todo mundo veja ou participe, né, se der tempo aqui de você participar, da mentoria VIP em que eu vou falar do TJ Rio de Janeiro. Tenho certeza que tirarei várias dúvidas e fica muito mais fácil eu te acompanhar. E claro, nesse módulo também eu vou liberar o replay da mentoria VIP em que eu falo sobre o pós-edital do TJ Rio de Janeiro. Recomendo que todos vejam, porque
que vai complementar o seu estudo e o seu planejamento. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui mesmo, fechado? Um abraço para você, a gente se vê no próximo módulo. Veja o próximo módulo, viu? Em que nós vamos falar aqui sobre o cronograma e mapeamento completo, e eu vou simular 2 ciclos de estudos com vocês para você chegar muito bem nessa reta final do TJ Rio de Janeiro. A gente se vê em breve.